Olá, nós vamos dar início à nossa terceira aula sobre o ente e a essência, texto de Tomás de Aquino. Nós vamos ler agora o primeiro capítulo na sua primeira parte. Ele começa dizendo assim: cumpre saber que, assim como o filósofo, no quinto livro da Metafísica, diz, o ente por si se diz de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo, significando a verdade das proposições. Bem, Tomás de Aquino remete aqui ao quinto livro da Metafísica de Aristóteles, ao livro Delta, portanto. Nós vamos ao capítulo 7 do livro Delta, onde Aristóteles expõe vários significados de ente. Nós já vimos em outra aula como Aristóteles repete na metafísica algumas vezes a expressão toon legetai polakos, ou seja, o ente se diz de muitos modos. O ente vem à fala, ele se torna fenômeno de modo multifário na linguagem. Bem, aqui Tomás de Aquino, no livro Delta, livro 5º, capítulo 7, ele vai aprofundar um pouco mais esta questão dos modos em que o ente se deixa dizer. Vamos tentar acompanhar isso que Aristóteles traz no capítulo 7º do livro Delta. Logo no começo do capítulo 7º, na linha 7ª do parágrafo 1017a, nós lemos o seguinte: toon legetai tomen kata symbebekos tode katautó. Ou seja, o ente, pois, se diz, seja kata symbebekos, seja katautó. Kata symbebekos, segundo o sentido acidental. Katautó, por si. Bom, Tomás de Aquino nos diz simplesmente, o ente por si se diz de dois modos. Né? Só que no capítulo 7º do livro Delta, Aristóteles expõe mais do que o ente por si. Antes de expor sobre o ente por si, katautó, ele expõe sobre o ente kata symbebekos, o ente em sentido acidental. A palavra symbebekos nos remete ao verbo symbaino. Symbaino, baino significa ir, andar, syn, juntos. Portanto, symbaino tem o sentido de ir juntos, andar juntos, o que dá também o sentido de convergir. Né? Kata symbebekos quer dizer aquelas coisas que convergem, que vão juntas, que são, de certa maneira, concomitantes. Elas são aquelas coisas que acontecem a algo, sobrevém e advém a algo. O latim traduz por accidens, accidência, né? Acidentes. A palavra acidente dá a ideia de queda, ad cadere. Portanto, o ente em sentido acidental é o ente casual, é o ente no modo da queda, o ente no modo do que advém e sobrevém.
de uma maneira casual, fortuita, nós poderíamos dizer, de certa maneira. Então, Aristóteles começa falando do ente nesse sentido casual, o ente por acidente. Tomando a partir da linha 8 do parágrafo 1017A, nós lemos o seguinte: em sentido acidental, dizemos, por exemplo, que o justo é músico, ou que o homem é músico, ou que o músico é homem. No mesmo modo que dizemos que o músico constrói uma casa, porque pode acontecer que o músico seja construtor ou que o construtor seja músico. De fato, isto é aquilo significa que isto é acidente daquilo. Aristóteles aqui está expondo exemplos de uso do verbo ser, né, em sentido acidental. O justo é músico, o homem é músico, o músico é homem. Ele nos dá esses três exemplos inicialmente. Depois nos dá o exemplo de o construtor é músico ou o músico é construtor. Bem, no finalzinho deste parágrafo, ele diz assim: portanto, as coisas que se dizem ser em sentido acidental se dizem assim, ou porque se trata de dois atributos que pertencem a uma mesma coisa que é, ou então porque se trata de um atributo que pertence à coisa que é, ou então ainda porque aquilo a que pertence como acidente, aquilo de que esse é ele mesmo predicado, é aquilo que propriamente é. Franz Brentano, no seu livro sobre os muitos significados do ser ou do ente, segundo Aristóteles, ele dedica um capítulo a esse sentido do ser acidental. Depois de mencionar isso que lemos no parágrafo, no capítulo 7º do livro Delta, Franz Brentano diz o seguinte: aqui nos são, portanto, dadas três diferentes tipos. De fato, é ser por acidente. Um sujeito, supósito, enquanto um atributo lhe pertence casualmente. 2. Ou então, aquilo que se encontra casualmente em um sujeito, enquanto pertence a este. 3. Ou, enfim, onde mais acidentes pertencem ao mesmo sujeito, também entre eles um é um ser por acidente, em virtude do ser do outro. Deste modo, o branco é músico e o músico é branco. Bem, vamos considerar isso. Primeiro, Brentano assinala aqui o sujeito, né? O supósito, enquanto um atributo lhe pertence casualmente. Então, estamos falando de um ser acidental na medida em que um atributo pertence a um sujeito casualmente. Isto é, de modo não necessário. Depois, quando ou então aquilo que se encontra casualmente em um sujeito enquanto pertence a este. Ou então vários acidentes pertencendo ao mesmo sujeito
e sendo um acidente para o outro. É o caso quando Aristóteles diz o branco é músico ou o músico é branco. Brentano, na conclusão desse capítulo sobre o ser acidental, ele vai dizer assim: nos restam assim 3 tipos de ser por acidente. Ou seja, os 3 tipos daquele ser que se diz tal em virtude de um ser a ele estranho e com ele unido casualmente. Ou seja, um ser é acidental quando está unido ao outro de uma maneira extrínseca, estranha, e de uma maneira casual. Brentano diz: estes são aquilo que é um ser, enquanto um ser lhe inere casualmente. 2. Aquilo que é um ser, enquanto um ser casualmente o faz subsistir. 3. Enfim, aquilo que é um ser, enquanto um ser contemporaneamente com ele pertence casualmente ao mesmo sujeito. Aqui nós tiramos esse sentido do ser, que caracteriza o sentido do ser acidental, né? Que se trata de um pertencimento que se dá de uma maneira casual, né? O caso, o homem é músico, o músico é homem, ou o músico é justo, ou o justo é músico, o músico é construtor, ou o construtor é músico, não é? São as várias possibilidades assinaladas por Aristóteles. Bem, tentemos deixar claro esse sentido do ser acidental. Podemos dizer, uma coisa é logicamente acidental a respeito em relação à outra, quando não se predica necessariamente desta. Ou seja, pode acontecer de um homem ser músico, de um homem ser construtor, né? Não necessariamente ser músico, ser construtor será um predicado de homem. Pode acontecer de o mesmo homem ser músico e ser construtor. Pode acontecer. Não necessariamente serão predicados de um homem, de homem. Mas outra coisa, se nós dissermos homem é animal racional. Ser animal racional, no caso, nós temos um predicado não acidental, e sim um predicado substancial. Está dizendo a essência de homem. Portanto, será um predicado necessário de homem. Ser animal racional. Enquanto ser músico, ser construtor, não são exemplos de predicados substanciais, essenciais. São predicados acidentais. Outro exemplo que podemos dar é, se eu digo o giz é branco, ser branco não é um predicado necessário de giz. Portanto, é dito esse ser branco em sentido acidental. Agora, se eu digo o giz é um corpo, ser um corpo é um predicado necessário de giz. De uma maneira que o ser corpo é dito em sentido essencial. Espero que, através destes exemplos, possa ter ficado um pouco mais claro como é que se diz o ser em sentido acidental. Katá simbebekos, como se expressa Aristóteles.
Continuamos lendo o capítulo 7º do livro Delta da Metafísica. Aristóteles diz assim: ser por si são ditas, porém, todas as acepções que tem o ser segundo as figuras das categorias. Tantas são as figuras das categorias e tantos são os significados do ser. Porque, portanto, algumas das categorias significam a essência, outras a qualidade, outras a quantidade, outras a relação, outras o agir ou o padecer, outras o onde e outras o quando. Ora, o ser tem significados correspondentes a cada uma destas. Não há diferença, de fato, entre as proposições o homem é vivente e o homem vive, e entre o homem é caminhante ou cortante e o homem caminha ou corta, e o mesmo vale para os outros casos. Bem, portanto, aqui nós temos Aristóteles expondo um primeiro sentido do ente por si, isto é, o ente segundo as figuras das categorias. O segundo sentido veremos na leitura a seguir. Aristóteles diz: além disso, o ser e o significa ainda que uma coisa é verdadeira, e o não ser e o não significa que não é verdadeira, mas falsa. E isto vale tanto para a afirmação quanto para a negação. Por exemplo, se diz Sócrates é músico, enquanto isto é verdadeiro, ou então Sócrates é não branco, enquanto isto é verdadeiro. E se diz que a diagonal não é comensurável, enquanto isto não é verdadeiro, mas falso. Bem, essa passagem que lemos, ela se refere ao que Tomás de Aquino diz, o ente significando a verdade das proposições. Então, o ente por si, ele se diz de dois modos. De um modo, significando aquilo que é dividido por 10 gêneros ou as 10 categorias. Depois podemos tentar entender em que sentido as categorias são gêneros. E o segundo sentido, o ente significando a verdade das proposições. No mesmo capítulo 7º do livro Delta da Metafísica, no entanto, Aristóteles acrescenta um quarto sentido de ser, que não coincide com os três primeiros, ou seja, com o ser em sentido acidental, nem com ser por si, no sentido das figuras das categorias, nem com o ser por si, no sentido do ser como verdadeiro. Ele acrescenta o sentido de ser como potência e ato. Eu vou ler a partir do parágrafo 1017b1. Diz assim: além disso, o ser ou o ente significa, de um lado, o ser em potência e de outro, ser em ato. E isto no âmbito de cada um dos significados ditos acima. De fato, nós dizemos que é vidente e seja quem é evidente em potência, seja quem é evidente em ato. E de modo similar dizemos que sabe, seja aquele que pode fazer uso do saber, seja aquele que está já em repouso e aquele que pode estar em repouso. De modo semelhante, se diz também para as substâncias. De fato, dizemos que um Hermes está na pedra
e que a semirreta está na reta. E dizemos que o trigo também, que é trigo, também é aquilo que não está ainda maduro. Bem, então ele acrescenta esse quarto sentido do ser como potência e ato. Vamos tratar agora do ente ou do ser no sentido das figuras das categorias. Primeiro, uma explicação sobre a palavra categoria. A palavra categoria vem do grego categoria, que significa na linguagem ordinária acusa. O uso ordinário da palavra remontava ao fenômeno do falar uns com os outros na convivência pública da polis. O espaço privilegiado, aberto à discussão, onde os cidadãos discutiam os destinos da polis, era a ágora, a praça, o fórum, o espaço público onde acontecia o intercâmbio de mercadorias, de opiniões, bem como os discursos endereçados ao público, às assembleias, os julgamentos, etc. Daí o verbo categorem, que significava originariamente dizer alguma coisa abertamente, dizer alguma coisa publicamente, na cara de alguém. Daí acusar em público, acusar numa assembleia ou num julgamento. Tem esse sentido de catar mais agorem. Agoreuo é dizer abertamente, publicamente. Catar significa de cima para baixo. Né? Como que, dizendo abertamente, determinar alguma coisa, né? Vir a dizer alguma coisa de alguma coisa. Predicar, predicare, né? O verbo categorem foi traduzido para o latim como predicare. Dicare, dizer, pré, significa diante de, à frente de. Também esse mesmo sentido da predicação. Né? Aristóteles assumiu este verbo da linguagem ordinária e deu a ele uma conotação lógico-filosófica e mesmo ontológica. Categorem passou a significar, num juízo, atribuir um predicado a um sujeito, e categoria tomou o significado de predicado de uma proposição. Aristóteles usou a expressão categoriae tuontos para dizer aqueles predicados mais abrangentes e originários que se podem atribuir ao ente. A tradição chamou as categorias do ente de gêneros supremos, por serem gêneros que não podem se tornar espécies de outros gêneros. Né? Nós vimos que Tomás de Aquino, em vez de falar de 10 categorias, fala de 10 gêneros. Tratam-se de predicados universais que se referem ao ente, isto é, ao ente no seu todo. São chamados em latim de predicamentum. Predicamento, que vem de predicare, dizer diante de, proclamar, dizer publicamente. Na passagem que nós lemos, Aristóteles diz que tantas são as figuras das categorias, ta schemata ton categorion, quantos são os significados do ser. E Aristóteles evoca a essência, a qualidade, a quantidade, a relação, o agir, o padecer, o onde e o quando. Esta compreensão do ser, no sentido das figuras das categorias, ela se tornou tradicional na filosofia, no Ocidente. Bem, mas nós poderíamos perguntar pela sua origem. Nós poderíamos traçar algumas indicações sobre a origem desta compreensão do ser, no sentido das categorias, através de algumas ponderações que Heidegger fez sobre os primeiros pensadores,
aqueles que inauguram a história do pensamento ocidental, e sobre os pensadores que são os fundadores da metafísica, que são Platão e Aristóteles. Nós poderíamos tomar em consideração a relação entre pensar e ser. É algo que Heidegger, em Introdução à Metafísica, expõe de uma maneira bastante exaustiva. Eu tentei resumir um pouco sobre isto, dessas indicações, num texto que escrevi. Vou ler. Os primeiros pensadores, Heráclito, Parmênides, tomaram o relacionamento de pensar e ser a partir do ser. O pensamento originário deles não era, neste sentido, propriamente metafísico. Contudo, de Platão em diante até nós, o relacionamento de ser e pensar se deu a partir do pensar. Então, se os primeiros pensadores entenderam o relacionamento de pensar e ser a partir do ser, Platão e Aristóteles e toda a tradição entenderam o relacionamento de pensar e ser a partir do pensar. Para os pensadores originários, o pensar pertence ao ser e está sob a sua égide. O pensar é ele mesmo um acontecimento no ser e do ser. É sua automanifestação, sua autorrevelação, sua autoabertura. Nos primórdios da história ocidental, em Anaximandro, Heráclito e Parmênides, Logos, ora diz o ser mesmo, ora diz o ser em sua automanifestação e autoabertura como pensar. Então nós temos em Heráclito o Logos como o nome para o ser mesmo, aquela unidade que tudo reúne. O ser como reunidor de todos os seres em si mesmo. Bem, e já em Parmênides nós temos o pensar como sendo pertencente ao ser e como sendo a própria autoabertura e autoiluminação do ser. Mas se tratava de um pensar que se exercia como homologia, isto é, como acordo, harmonia com o logos do ser. O ser era logos, isto é, unidade que tudo une. O logos, no sentido humano, porém, isto é, enquanto pensar e falar e dizer humano carecia de estar no acordo com aquele logos originário, o do ser mesmo. Pensar era, então, auscultar e corresponder a este logos. É o que nós vemos nos fragmentos de Heráclito. Pensar era colher, acolher, recolher, no falar e dizer, a unidade que tudo reúne. É assim também em Parmênides. Bem, mas algo se inverteu na passagem destes primeiros pensadores para Platão e Aristóteles, que inauguraram o pensamento que nós chamamos de metafísica. A partir de Platão, porém, inverte-se o relacionamento. É o ser que passa a estar sob a égide do pensar. O ser, a ousia, isto é, a entidade do ente, a presença do que se apresenta e apresenta, passa a ser tomado como eidos, ou ideia. É assim que acontece em Platão. O ser passa a ser tomado como o eidos, a ideia, ou seja, como o viso, o aspecto típico, a forma essencial do que se apresenta e se apresenta. Já em Aristóteles, o logos, quer no sentido do legem, isto é, do pensar, do discorrer, do falar e dizer, quer no sentido do legômeno, isto é, do que é pensado, daquilo sobre o que e a partir de que se discorre, do que vem à fala e do que é dito, torna-se o fio condutor para se referir ao ser. Então, uma investigação sobre o ser
ela toma como fio condutor o falar e dizer. O legen, o legestai, é o que nós vemos tanto no opúsculo das categorias de Aristóteles, quanto no conjunto de livros de filosofia primeira, que nós conhecemos sob o nome de Metafísica, do mesmo Aristóteles. O ser é tomado agora prioritariamente segundo o esquema, ou seja, as figuras das categorias. Ou seja, os modos de ser são determinados segundo o fio condutor dos modos de dizer, as categorias. Então, a investigação sobre as categorias é uma investigação sobre os modos de ser, seguindo o fio condutor dos modos de dizer. Entre os gregos, o logos apofantikos era assim o fio condutor para tornar manifesto os modos fundamentais do ser do ente. Assim, a analítica do logos apofantikos, a analítica do discurso demonstrativo ou declarativo, da proposição ou da enunciação, da oração enunciativa, a análise disso, a lógica, se tornou fundamental para a ontologia. Aristóteles usou a expressão categoriae tu ontos, as categorias do ente, para dizer aqueles predicados mais abrangentes e originários que se podem atribuir ao ente. A compreensão do ser, portanto, no sentido das categorias, ela pressupõe que o logos, enquanto o discurso humano, passa a ter uma função primordial. É a partir desse logos que se passa a determinar algo sobre a verdade do ente, a verdade do ser. Ora, logos é, no dizer de Platão, legenti kata tinos, ou seja, dizer uma coisa de outra. Aquilo do que se diz alguma coisa constitui o que está à base do enunciado, o seu substrato, hypokeimenon. Nós traduzimos a palavra hypokeimenon por subjectum, sujeito. Né? Aquilo de que o enunciado diz alguma coisa é o hypokeimenon, o que está subjacente, o que está posto à base como substrato da enunciação. Heidegger, em A Introdução à Metafísica, nas páginas 205 e 206, vai tratar bastante sobre este sentido das categorias e a função que o logos tem em relação ao ser, na compreensão do ser como categorias. Heidegger diz assim: considerado a partir do logos, entendido como que se tornou independente e autônomo no enunciado, o ser se apresenta e se dá como tal substrato. Então, o ser passa a ser o substrato, aquilo de que se diz alguma coisa. Essa determinação do ser como ideia já foi prelineada no tocante à sua possibilidade na physis. Bem, o substrato pode ser apresentado no enunciado numa variedade de modos. Pode ser exposto como constituído desta ou daquela maneira, com esse ou aquele tamanho, dotado destas ou daquelas relações. Ora, ser constituído, ser grande e ser relacionado são determinações do ser. Como, porém, enquanto modos de enunciar se extraem e colhem do logos, e como enunciar em grego é kategorem, chamam-se as determinações do ser do ente de categoriae, categorias. É esse
o motivo porque a doutrina do ser e das determinações do ente como tal veio a ser a doutrina que investiga as categorias e sua estrutura. A meta de toda a ontologia é a teoria das categorias. Esse fato de serem os caracteres essenciais do ser, categorias, vale hoje e já desde muito como qualquer coisa de evidente que se entende por si mesmo. No fundo, porém, é algo exótico e peregrino. Ele só se pode mesmo entender se compreendermos e concebermos o fato e a medida em que o logos, tomado como enunciado, não só se diversifica, mas também se contrapõe à physis, e ao mesmo tempo surge e se impõe como domínio decisivo que chega a ser o lugar originário das determinações do ser. Portanto, entre os primeiros pensadores, o logos e a physis era o mesmo. O logos humano consistia em estar de acordo, em estar em harmonia com o logos da physis. Agora, nós temos o logos humano como algo que se diversifica da physis, se contrapõe à physis. E o logos humanos, isto é, o discurso humano, a linguagem humana, como aquilo que decide sobre as determinações do ser. É assim que o ser passou a ser entendido no sentido das categorias. Nós lemos uma passagem, então, do capítulo 7º do livro 5º da Metafísica, onde Aristóteles expõe essas figuras das categorias. Mas existe um texto de Aristóteles que trata justamente do tema das categorias. Neste livro, Aristóteles vai falar das coisas que são ditas. Ele fala de coisas homônimas, coisas sinônimas e coisas parônimas. Homônimas são aquelas coisas em que somente o nome é comum e a definição correspondente à coisa é diversa. Aristóteles dá o exemplo da palavra grega zoon. O homem, tanto o homem quanto a figura desenhada ou pintada são chamadas com este nome zoon, vivente, né? Animal. Neste caso, o nome é comum, mas a definição, o logos te soucias, é o que estamos traduzindo por definição, logos te soucias, a definição é diversa. Coisas sinônimas são aquelas cujo nome é comum e a definição correspondente ao nome é a mesma. É o caso do uso da palavra zoon, animal, para homem e boi. Se eu digo o homem é animal, o boi é animal, nós usamos o mesmo nome, um nome comum a ambos, com a mesma definição, o que implica aqui um ser vivente, um ser sensível, um ser vivente sensível. E Aristóteles fala também de coisas parônimas, aquelas que, diferindo pelo caso, derivam de algo à sua denominação, correspondente ao nome. O exemplo que Aristóteles dá é de gramática, gramático, de coragem, corajoso. No capítulo 2, Aristóteles fala das coisas que são ditas, algumas são ditas segundo conexão, outras sem conexão. A palavra conexão aqui é simploqué, um entrelaçamento. São ditas segundo conexão. Homem corre, homem vence. São ditas sem conexão, por exemplo, homem, boi, corre, vence. Bem, logo depois, no capítulo 4, Aristóteles fala
daquelas coisas que são ditas sem nenhuma conexão. E ele vai dizer, aqui que ele vai introduzir o tema das categorias. Ele diz assim: das coisas que são ditas sem nenhuma conexão, cada uma significa ou substância, ou quantidade, ou qualidade, ou relação, ou onde, ou quando, ou jazer, ou haver, ou ter, melhor dizendo, ou agir, ou padecer. Para dizer em um esboço, substância é, por exemplo, homem, cavalo. Quantidade, por exemplo, de 2 cúbitos, de 3 cúbitos. Qualidade, por exemplo, branco, gramático. Relação, por exemplo, duplo, metade, maior. Onde, por exemplo, no liceu, na praça. Quando, por exemplo, ontem, o ano passado. Jazer, por exemplo, está deitado, está sentado. Ter, por exemplo, tem os calçados, está armado. Agir, por exemplo, cortar, queimar. Padecer, por exemplo, ser cortado, ser queimado. Bom, aqui Aristóteles, no livro da Metafísica, introduz então essas categorias, chamadas também pelos medievais de os 10 gêneros. Bem, qual é a compreensão que Tomás de Aquino tem das categorias? Nós vamos expor isso na nossa próxima aula. Agradeço pela atenção, pela paciência e nos encontramos na próxima vez tratando desse tema do ente que se divide nos 10 gêneros. Obrigado.